Boa noite, querida igreja. Quando eu era menino lá em Barbacena, eu ganhei do meu irmão um LP. Vocês lembram disso? A maioria aqui, né? A Joana lembra, o Daniel. Mas eu ganhei um LP de um camarada chamado Barnabé. Era só piada, mas piada gostosa. Ele disse que um dia chegou no aeroporto e banda de música tocando, fotógrafo para tudo quanto era lado, e flash daqui, flash dali, e ele ficou emocionado com aquilo, desceu o primeiro degrau, aí alguém gritou para ele assim: sai da frente, rapaz, você está atrapalhando o governador. Eu estava todo empolgado cantando ali, meu genro chegou, me deu um cutucão e falou assim: sai da frente, você está atrapalhando Samuel. Meus queridos, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, saber que a gente não só está aqui no culto presencialmente, mas tem muitos irmãos queridos que estão lá atrás das câmeras assistindo. Que Deus abençoe a todos nós. Ontem nós tivemos o privilégio de estar lá com Elaine e o Tiago. Vocês já viram que ela está barrigudinha, né? Aí nós fomos lá para saber se era menino ou menina. E a torcida era menina, né? Então vai vir uma menininha aí. Que Deus abençoe grandemente vocês. E vocês podem ter certeza que muita coisa está acontecendo, embora às vezes é só nos bastidores, que vocês nem veem. Essa casinha aqui foi construída para não atrapalhar muito o ouvido do pastor. Cadê o Renê? Porque ali a gente consegue segurar o som da bateria. Mas está bem melhor, mais agradável, não está? Lá dentro, lá tem um equipamento de som muito, muito legal, caro, primeira geração. Então, domingo que vem, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, vão ter 2 caixas que vão ajudar melhor ainda a nosso culto, no sentido de falar nos microfones, de cantar. Então, tudo isso são provisões que Deus tem nos dado através de vocês. Outra coisa, temos dado início, né, ao nosso projeto de incêndio. Não é um projeto muito barato, mas a gente já está devagarzinho comprando. Eu tenho postado algumas fotos lá para você ir acompanhando isso, tá bom? Então agradeço a Deus pela sua vida, como a Etel falou, pelo seu emprego, porque a igreja tem sido abençoada por você. Eu quero orar antes de nós começarmos o nosso estudo. Tem alguns motivos de oração aqui. E abaixa sua cabeça. Por alguns instantes, silenciosamente, você pode orar comigo. E corre lá no trono da graça de Deus, como nos ensina o escritor de Hebreus. Esse trono da graça está aberto para cada um de nós. Não existe mais barreiras, porque estamos em Cristo Jesus. E você pode colocar nas mãos do nosso Deus, que é misericordioso e cheio de graça, a sua necessidade, a sua alegria, o seu motivo nesta noite. Depois de um tempinho silencioso, eu interrompo fazendo uma oração. Nosso bondoso Deus, em nome de Jesus, nós chegamos diante do Senhor, do Teu trono de graça. Existem questões na nossa vida, no nosso coração nessa noite, que com certeza precisam da Sua ajuda. Eu oro em favor da Maria José. O Senhor conhece as necessidades dela. Que a Tua boa e poderosa mão esteja sobre esta mulher que pede ao Senhor a graça, a ajuda, e só o Senhor pode ajudá-la nesse momento. Pela Márcia, ela também pede ao Senhor que ajude e fortaleça seu lar, sua casa, dando a humildade, a resignação para continuar a caminhada, para buscar do Senhor força e poder, como nós cantamos hoje à noite. A Tua graça nos basta. Pela Joana, que o Senhor possa fortalecê-la também. Sabe que ela está com dor de cabeça hoje, ó Deus. São necessidades que nós temos. Para nós é tão importante ver a ação e o mover do Teu braço forte sobre as nossas vidas. Então ajuda também agora, que a Tua palavra vai ser lida, explicada, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, nos ajude a sair daqui hoje à noite com a certeza de que valeu a pena, porque o Senhor esteve presente conosco. No nome de Jesus, abra o nosso entendimento, eu te peço. Em nome de Jesus, eu peço, faz a Tua obra na nossa vida, ó Pai, para a Tua glória. Amém e amém.
Abra sua Bíblia comigo para Lucas capítulo 15, vai ser o nosso texto base, e a gente vai ficar ali, Lucas capítulo 15. Semana passada eu pedi para que vocês lessem essas parábolas, são 3 parábolas, e parábolas são muito interessantes. Você precisa entender que parábolas não são alegorias. Uma alegoria, você tenta pegar cada personagemzinho ali da parábola e tentar explicar isso. Então lembra que a parábola é um drama, é uma história, e que você tem uma comparação a ser feita através dela, tá bom? Então, quando você for ler uma parábola, nós estamos falando sobre interpretação dessas parábolas. Primeira coisa, procura o contexto. O que é o contexto? Talvez alguns versículos atrás, às vezes Jesus está tendo um embate com alguém fez alguma pergunta para ele. Isso vai motivar Jesus a contar uma historinha, para poder ou confrontar ou ensinar. Aqui no caso, nós temos o contexto nos versículos 1 e 2. Olha comigo aí. Diz assim, olha: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse é o contexto. Esse é o contexto em que algumas pessoas estão se aproximando de Jesus e outras pessoas estão murmurando, criticando contra Jesus. Algumas pessoas são publicanos e pecadores, é a ralé. Esse pessoal era considerado pelos fariseus, pelos escribas, pelos religiosos israelitas como pessoas que não tinham salvação, pela vida pregressa que viviam, pelos pecados que praticavam. Eles não cumprimentavam essas pessoas, não permitiam que essas pessoas nem tocassem neles. E agora vem esse rabi, dizendo que come com eles, senta com eles, conversa com eles. Então essa é a crítica que motiva 3 parábolas. Qual é a crítica? Este homem recebe pecadores e come com eles. Isso é inadmissível na religiosidade daquela época. Volta algumas páginas comigo aqui rapidinho para Lucas capítulo 7. Lá atrás o bicho já estava pegando, e Lucas faz questão de registrar isso também. No capítulo 7, eu quero chamar a sua atenção lá no versículo 29. Sete 29, de Lucas aí mesmo, só algumas páginas para trás. Diz assim, olha: todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Lembra que nós já estudamos isso. Quando Jesus aceitou o batismo de João, ele estava testificando para a nação de Israel que aquele era o profeta, o que Deus havia enviado para preparar o caminho do seu Messias. Versículo 30, olha o contraste. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados. Eles se consideravam tão puros. Preste bem atenção nisso, meu querido. E esta é a denúncia de Jesus nessas 3 parábolas. Existem pessoas como os fariseus daquela época, que ainda hoje se julgam muito justos, e por isso eles criticaram Jesus. E então Jesus conta essas 3 parábolas, e vocês devem ter lido, mas vamos lá, uma por uma. A partir do versículo 3, a primeira, que é conhecida como a parábola da ovelha perdida. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, algumas versões está escrito deserto, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Muitas pessoas interpretam essa parábola como se fosse um puxão de orelha para o pastor da igreja. O que Jesus está querendo dizer aqui é que havia um pastor que tinha 100 membros na igreja dele, e um membro se desviou, e o pastor não foi atrás. Ô pastor que não quer trabalhar, sou. Nada disso. Essa parábola não está ensinando isso. Eu quero que você guarde no seu coração:
o suprassumo dessa parábola fala do grande amor de Deus por nós, fala do grande amor de Deus pelos pecadores, fala do grande amor de Deus pelos perdidos. Era isso que os fariseus e os religiosos não conseguiam entender. Como esse camarada que se diz rabino senta com pecadores, com publicanos, com a escória? Então Jesus conta essa parábola para falar disso, do grande amor de Deus. Aqui nessa parábola não tem a figura de um pastor, a não ser que você descobriu. Eu não descobri essa figura, mas eu descobri a figura de um proprietário de ovelhas. Ele tem 100 ovelhas. Para os padrões daquela época, era um homem rico. Não era comum uma pessoa ter 100 ovelhas. E o que Jesus quer chamar a atenção dos escribas e fariseus que estão ali criticando ele, é o fato de que Deus, ele se interessa pelos perdidos. E essa é a parábola. Ele está com esse proprietário, tem 100 parábolas, esse proprietário tem 100 ovelhas. Mas quando ele chega na tarde, ele começa a contar, ele vê que falta uma, ele deixa as 99 e vai em busca, porque para ele é muito importante. E é isso que a Bíblia nos ensina. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então eu quero que você saiba nessa noite, em primeiro lugar, que Deus ama você de uma maneira tremenda, de uma maneira grandiosa. Se você fosse a única pessoa eleita, Deus viria aqui para morrer por você na cruz, porque não teria outra forma de você ir para o céu, a menos que o sangue do Filho dele fosse derramado. E é isso que ele está falando para nós. Nosso coração precisa se encher de júbilo e de alegria por isso. Nós somos representados nessa única ovelha perdida, e nós podemos dar testemunhos da nossa vida, que nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados por Jesus, pela graça dele. E os 99? Os 99 representam aqui os fariseus, os escribas, aqueles que se julgam tão santos, aqueles que se julgam tão suficientes, aqueles que acham que guardam a lei e que não precisam de Jesus. Tem muita gente assim. Nós cantamos o primeiro hino hoje à noite, maravilhoso. Eu gosto demais desse hino, porque fala de um Deus tremendo, um Deus tão grande, amoroso e poderoso. Ele é o dono da chuva, Ele é o dono de tudo que acontece. Agora vem aqui comigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que nem todos têm acesso a YouTube e frequentam essas coisas aí, mas tem um carequinha, ele é um filósofo, ele é um historiador, e ele é um ateu. E ele tem arrebentado com o cristianismo. E tem muitos cristãos que estão bebendo da fonte desse cara. Sabe por quê? Porque ele fala mal do Bolsonaro. E aí tem muitos cristãos que estão bebendo da fonte desse cara. E hoje eu queria falar para você que ele, embora sendo muito sábio, ele é um filósofo, um historiador. Uma pessoa fez uma pergunta para ele, dizendo o seguinte: olha, o apóstolo Paulo fala que nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância, situação. E aí ele dá aquela risadinha e diz assim: a única coisa que eu tenho em comum com o apóstolo Paulo é a minha careca. E ele diz o seguinte: olha, eu tenho tudo diferente do apóstolo Paulo e do povo que pensa como ele, porque eles acreditam num ser metafísico. O mundo físico é o que nós vemos, nós pegamos. O mundo metafísico é o mundo espiritual, é o mundo invisível, é o mundo real, que o nosso Deus, o dono da chuva, mora. E ele diz assim: isso é uma besteira, isso é uma falta de conhecimento, de inteligência, um povo acreditar que tudo está nas mãos de um... Cuidado, porque o nosso Deus já revelou que Ele existe e que Ele tem um amor profundo por cada um de nós, amém? Mas ele conta uma segunda parábola muito interessante. Ele continua na mesma pegada. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O tema da parábola, da mensagem é o mesmo. Tem alguma coisa que está perdida.
E essa coisa que está perdida, ela não pode ser encontrada sozinha. Não foi a ovelha que foi atrás do proprietário. Mé, estou aqui, mé. A iniciativa foi do proprietário. Isso é tremendo para nós, porque foi Deus quem tomou a iniciativa de vir atrás de nós. E essa parábola fala a mesma coisa. A moeda não podia fazer nada para ser achada, ela não podia brilhar, ela não podia fazer um barulhinho ali no pezinho da geladeira, mas algo que, o que difere essa primeira parábola da segunda, embora esteja falando de algo que está perdido e precisa ser encontrado, é que há um grande interesse de Deus por nós. Nosso Deus fez de tudo para nos encontrar. Ele poderia simplesmente, como nós brincamos no início, né? E nós viríamos para Ele. Mas olha, a Bíblia descreve para nós que esse Deus todo-poderoso e cheio de glória, Ele abriu mão do céu. Ele se esvaziou da sua glória celestial. Ele se humilhou e se fez um de nós. Ele se fez um homem. Ele viveu uma vida humilde, de privações, de faltas, de críticas, de rejeição. Tudo isso indica esse interesse dele de ir à cruz do Calvário, porque foi esse o propósito dele ter vindo aqui. Aí até eu leu, vai para mim uma página para frente, duas, a história de Zaqueu, e lá nos versículos 8, 9 e 10, quando, estão aí comigo? Lucas 19, 8, 9 e 10, olha, Zaqueu levantou-se e disse, lá no meio do jantar, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorqui, roubei alguma coisa, devolverei 4 vezes. Esse homem está reproduzindo, na prática, o arrependimento de todas as ações erradas dele. Ele está confessando que ele era um publicano ladrão, que ele extorquiu, que ele roubou. Mas a presença de Jesus na casa dele foi tão tremenda, porque ninguém gostava dessas pessoas, eles eram rejeitados. Se você estava andando numa rua e você visse um fariseu vindo lá, você dava a volta para não passar perto dele, para não ser contaminado por um camarada como esse. Agora o Senhor Jesus está na casa dele. Hoje a casa é sua, Senhor. Entra aqui, faz a diferença, muda o meu coração. E Deus mudou, ao ponto dele dizer, Senhor, eu vou dar de acordo com a lei mosaica, eu vou devolver, eu vou dar para as pessoas que eu roubei, eu vou restituir aquilo que eu agi errado. E aí então Jesus declara, hoje, não ontem, hoje, houve salvação nesta casa. E lá no versículo 10 ele fala qual é o propósito da vinda dele. Pois, por causa disso, o Filho do Homem veio. Não tem outro. Jesus não veio para dar prosperidade para nós. Jesus não veio para dar saúde perfeita para nós. Ele não veio para dar emprego. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes e que Ele não possa nos dar isso pela sua graça e misericórdia. Mas esse não é o propósito dele. Quando ele saiu lá do céu, deixou a sua glória e veio aqui, ele veio com esse propósito: salvar a ovelha perdida e derramar o sangue por ela. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então esta parábola fala desse interesse de Deus. Veja volta comigo lá, no versículo 15, capítulo 15. Essa mulher provavelmente era uma camponesa muito pobre. Como é que você sabe disso? Não está escrito aqui. É porque pessoas pobres naquela época, de maré, elas moravam em casinhas bem pequenas, que não tinham janelas. Então era uma escuridão tremenda lá dentro de casa. Você entrava dentro da portinha e lá era tudo escuro. Não tinha uma janela para abrir. Por isso, quando ela perdeu a sua moeda, ela não abriu uma janela, não arregaçou lá as cortinas. O que ela fez? Ela acendeu uma candeia, ela acendeu uma lamparina. Mas ela foi mais além. Além de acender a candeia, o que ela fez? Ela varreu a casa. Porque você vai andando numa casa de sapê, vai dando poeira, e provavelmente quando a moeda caiu, deve ter escondido ali debaixo da poeira. E essa mulher então varre, mas ela faz outra ação. Ela procura atentamente
ela vasculha, é como se ela estivesse pegando com a mão em cada centímetro do lugar em que ela está pisando, até encontrar. E de repente então, ela encontra, e a motivação é alegria. Ela fica maravilhada. Alguns estudiosos dizem que, geralmente, essa mulher, pobre de marré, ela tinha essas 10 moedas que correspondiam a uma quantia significante para a época. Mas pode ter sido até mesmo uma recompensa para o dia do casamento dela. Ela pendurava essas dracmas, essas moedas no seu cabelo. Mas isso para mim não é o mais importante, só estou esclarecendo isso. Para mim o mais importante nessas duas parábolas é o fato de que Deus é grande e nós precisamos experimentar o amor dele. Porque só quem experimenta o amor de Deus pode amar e servir um Deus de amor. Vou repetir isso para você. Só quem experimenta o grande amor de Deus pode servir e amar um Deus de amor. Senão a gente vai se tornar fariseu como os fariseus. A gente vai fazer até muitas coisas para Deus, mas nós não vamos ter um coração quebrantado, humilhado e arrependido quando a gente pisa na bola. Ontem eu fiquei maravilhado com os meninos do louvor. Porque, gente, olha, ore por esse grupo. Porque se tem um trem que dá problema, é esse negócio chamado louvor. Mas olha, ontem eles sentaram aqui do lado de fora e abriram o coração um para o outro. Um pediu perdão, o outro perdoou. Isso é maravilhoso. Nós não somos perfeitos. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento para a glória de Deus. Terceira parábola. Além de Jesus estar falando para esse pessoal. Quem gosta aqui de boxe? Sabe que o boxeador experiente, ele tenta atingir o baço. Principalmente quando ele sabe que o cara é mais forte do que ele. Então ele vai dando, ele dá uns jabs assim no baço. Jesus já deu 2 jabs aqui no baço dos escribas e fariseus. Agora ele vai dar o nocaute. É o soco no queixo para derrubar essa cambada aqui. Jesus continuou dizendo o seguinte: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele, o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente, imoralmente. A palavra cabe tudo aí. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, olha o arrependimento aí, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai interrompeu, e o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar.
Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho servido, trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um só cabritinho para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, o Senhor mata o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aqui para mim é o soco no queixo dos escribas e fariseus. Eles são representados por esse filho mais velho, um filho que nunca conheceu a graça de Deus. Meus queridos, essa para mim é a coisa mais importante para nós como cristãos. Quando eu visito pessoas, Daniel e a Jéssica sabem disso, a primeira coisa que eu pergunto é: como é que você sabe que tem certeza da sua salvação? Por que você pode dizer que você vai para o céu? Porque nós precisamos entender a graça. Tem muitas pessoas à luz desta parábola que pensam como esse filho mais velho. É a mentalidade de escravo. Deus é o patrão, aquele cara taciturno, é aquele cara de cara fechada que está sempre exigindo, e se a gente não andar na linha, ele expulsa a gente, ele mata a gente. Então, num primeiro momento, Jesus está querendo ensinar para os escribas e fariseus, que perguntaram: por que esse rabino come com prostitutas? Por que ele bebe com publicanos e essa gentalha? Jesus está respondendo para eles: por causa do grande amor de Deus, que vocês nunca experimentaram, por causa do interesse de Deus, de largar tudo e vir atrás daquele que se perdeu. E em terceiro lugar, é a grande graça. É por isso que nós estamos aqui hoje à noite. É pela graça de Deus. Deus manifestou uma graça que aqueles que são legalistas não entendem. E o filho, veja, ele não tem um coração alegre com a volta do irmão dele. Ele tem um coração irado contra o pai dele. E Jesus está denunciando esse pessoal da época dele, que não entendia a graça de Deus. Queriam ser salvos pela sua própria justiça. Eles queriam obedecer à lei. Como esse camarada falou: eu te obedeço e nunca desobedeci nenhuma das suas leis. Mentira. Ele está desobedecendo aqui agora, desonrando o seu pai, não estendendo perdão ao seu irmão. É como aquele jovem que chegou para Jesus e perguntou: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: você conhece os mandamentos? Não roubarás, não matarás. Ixi, tiro de letra desde a minha adolescência. Vai, vende o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Ele não aceitou. Isso não é um paradigma que todos nós temos que fazer isso. Esse era o problema daquele jovem. O seu coração era cheio de cobiça pelas coisas materiais, pelo poder. Então ele não poderia abrir mão de tudo aquilo para seguir Jesus. A Bíblia denuncia esse tipo de pessoa. Lembra do fariseu? Uma página para frente, capítulo 18, aqui de Lucas. Jesus conta outra parábola. Veja lá, no versículo 9. Para quem que ele conta essa parábola? Olha o contexto aí. Lucas 18, verso 9. Amém? Olha aí. Para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então esse é o contexto. Jesus então contou essa parábola. A parábola é daquele fariseu que se olhou bem assim onde é que estava o Wilson ali do lado esquerdo. Falou: bom, do lado esquerdo é o Wilson, é o último. Do lado direito lá está o Renier. Então ele procurou bem o centro do templo. Viu que estava cheio de gente ali, levantou as mãos e começou a orar: ô Senhor, te dou graças, porque eu não sou que nem o Renier, não sou que nem o Reginaldo, nem o seu Alcides. Eu sou bom demais da conta. Ele começa a listar tudo aquilo que ele está oferecendo de justiça para ser salvo. Mas lá no cantinho, Jesus disse que tinha um publicano que nem ousava erguer os olhos, mas batia no peito e dizia: Deus, apresenta para mim um sacrifício capaz de me salvar, porque eu não tenho nada para te oferecer.
E Jesus termina essa parábola dizendo que quem desceu para casa salvo foi o fariseu. Foi o publicano. Olha o versículo 14. Eu lhes digo que este homem, referindo-se ao publicano, e não o outro, referindo-se ao fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, perdoado, salvo. Então, meus queridos, Jesus está confrontando os fariseus aqui com a graça, mostrando para eles o que agrada a Deus. Não é o seu esforço de tentar fazer algo para Deus ficar feliz com você. Você não consegue. Ele está confrontando os fariseus por causa da incredulidade, do preconceito, da impiedade deles com os outros, da hipocrisia. Ele está chamando essas pessoas ao arrependimento. Mas a verdade é que eles rejeitaram. Eles rejeitaram. Eles rejeitaram o grande amor de Deus porque eles não tinham experiência com esse amor de Deus. Se nós tivermos experiência com o grande amor de Deus, meus queridos, não tem pecado que a gente não consegue perdoar. Nós precisamos aprender como igreja a perdoar uns aos outros, a estender a nossa destra de comunhão, a dizer, vem, vamos caminhar juntos. Eu quero terminar dizendo o seguinte, nós podemos ter duas mentalidades, a mentalidade de escravo e a mentalidade de servo. O filho mais velho tinha uma mentalidade de escravo. Eu te sirvo há tanto tempo e o senhor nunca me deu um cabritinho. Você sente amargura no coração desse camarada contra o pai dele, porque não conhecia a graça de Deus. Quantas pessoas estão servindo a Deus em vão, fazendo grandes coisas em vão, porque não se deixam ser tocados, moldados e mudados. Agora vem esse teu filho aí que gastou tudo e o senhor prepara uma festa. Mas o pai disse, meu filho, esse camarada estava morto e reviveu, ele estava perdido e ele foi achado. Meus queridos, para finalizar, eu quero aplicar isso aqui de 3 maneiras. Primeiro, nós precisamos, já temos feito, mas nós precisamos continuar apoiando missões, contribuição com missões. Nós temos o Carlos lá na Romênia, temos sido fiéis mensalmente enviando um dinheiro para ele tem sido agradecido por isso. Nós temos abençoado também o Enzo e a Célia lá no Pará, trabalhando entre os indígenas. Temos abençoado também o Arthur Daniel, que está terminando o último ano do Palácio da Vida e vai trabalhar com os ribeirinhos lá da Amazônia. Então você é parte disso. Eu queria que você soubesse, é o grande amor de Deus que nos motiva a fazer isso, porque nós sabemos que estamos aqui com um único fim: achar o perdido. Segundo lugar, vamos orar. Jesus falou, olha, a seara é grande, os trabalhadores são. Deus quer nos usar. Tem muito perdido aí, precisando ser encontrado. Tem muito perdido que nem sabe que é perdido, mas precisa ser encontrado pela graça de Deus. Talvez você não saiba falar grego e hebraico, eu também não sei, mas a gente pode falar do amor de Deus, o amor de Deus que nos transformou. A gente pode falar, olha, eu não sei te explicar muita coisa, mas vamos lá atrás de alguns que podem explicar para nós. Eu gosto demais de João 9, depois daquele camarada que era cego de nascença, ter sido curado por Jesus e ter passado por uma banca examinadora, chegou no final e falou assim, olha, uma coisa eu sei, eu não sei quem que é Jesus, se ele é isso, aquilo, uma coisa eu sei, eu era, e agora? Glória a Deus, esse é o testemunho. E qual é o ponto nas 3 parábolas? Você percebeu qual que é o ponto nas 3 parábolas? Quando o camarada lá, o proprietário, achou a ovelha dele, ele se alegrou, e aí Jesus aplicou. Ele diz assim, olha, a alegria diante dos anjos. Mas quem é que está diante dos anjos? É Deus. Não são os anjos que estão alegres, embora eles estão também, mas nas parábolas, quando diz, olha, a alegria diante dos anjos, é o próprio Deus que está feliz conosco, porque nós fomos encontrados.
Ele está dizendo que há alegria no céu hoje à noite, porque pecadores perdidos que foram encontrados estão aqui submissos a Deus, dizendo: Senhor, eu te amo. Não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho a minha gratidão eterna. Eu tenho a minha vida para te oferecer, quero vivê-la até o último momento, para glorificar o teu nome. Foi isso que o pai quis ensinar para aquele fariseu que ficou do lado de fora da festa. Que filho você é? Aquele que está na festa ou aquele que está do lado de fora? Eu sei que você está do lado de dentro. Que Deus abençoe você nessa noite, porque nós temos um grande Deus que demonstra por nós um grande amor, um grande interesse, e Ele tem uma grande graça. Que Deus abençoe a todos. Temos mais um louvor?